vem para resolver também esse problema aí, essa questão, achar uma solução para isso. Então, a gente vai convidar aqui o Jorge. Estamos só esperando o pessoal entrar um pouquinho. O pessoal vai entrar um pouquinho mais para a gente começar a conversar com o Jorge aqui. Olha, o Jorge já está por ali. Oi, Jorge, tudo bem? Alô, boa tarde, boa noite. Muito bem, e vocês? Tudo tranquilo. Jorge, estava explicando aqui para o pessoal, a gente vai esperar o pessoal entrar um pouquinho mais aqui, o pessoal está chegando ainda, e a gente vai bater um papo aqui a respeito de consórcio de imóveis, e aí eu tenho, às vezes, colocado alguma coisa ali no Instagram sobre esse assunto, e as pessoas me enchem de perguntas, e eu não sei responder. Aí eu digo, conversa lá com o Jorge que ele explica. Então, hoje a gente tem o Jorge aqui ao vivo, só para nós aqui, para a gente pedir o que quiser para ele, perguntar o que quiser, que ele vai nos explicar tudo como é que funciona isso. Não é mesmo, Jorge? Você trabalha há muito tempo com consórcio de imóveis? Primeiramente, eu quero dizer da minha satisfação, minha alegria imensa de estar com vocês. A Jane, que se tornou uma notoriedade, já Imagina. está no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, muito bem Imagina. assessorada pela Marie, né? A Maria, E nossa, Maria, é, braço é direito. excelente, exato. Então, a gente está muito feliz em expor as nossas ideias, conversar com as pessoas para explicar o que é o investimento no consórcio. É um assunto bastante amplo. Espero que, eu não sei como faz, mas deixar meu telefone para pessoas que queiram individualmente fazer algumas perguntas. Eu respondo a todas, mesmo que demore um pouquinho, né? E vamos compartilhar nossos conhecimentos de tantos e tantos anos de consórcio, e também com dicas e com a maior alegria de estar nesse canal que é um sucesso. A gente Ai, comenta, verdade, com o Brasil inteiro que a gente comenta e fala, reambientando do seu jeito, todo mundo já fala. É a querida arquiteta Jane. Então, é para dizer, expressar minha admiração pelo trabalho de vocês. ai, que legal, Jorge. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, porque a ideia de fazer essas lives aqui, a gente fez a primeira lá com o pessoal do Viver de Kitnets, fizemos já duas com eles, agora convidamos a ti para vir aqui, para que as pessoas possam entender todas as possibilidades que tem para poder construir o seu imóvel, ou mesmo os seus imóveis, o seu imóvel para morar, ou mesmo os seus imóveis para investimento, né? Então, a gente quer, assim, a nossa ideia aqui no canal é oferecer subsídios para que as pessoas possam realizar seu sonho. Então, eu já venho falando há algum tempo no canal, venho falando no Instagram a respeito do consórcio de imóveis, porque o Jorge já é nosso parceiro aqui há algum tempo aqui no canal. E hoje, então, aceitou o nosso convite gentilmente aqui para vir explicar, então, como é que funciona a questão do consórcio de imóveis. A gente só está dando um tempinho, Jorge, para o pessoal entrar um pouquinho mais, a gente tem várias pessoas já online, mas estamos esperando um pouquinho mais para ver se... Porque às vezes as pessoas estão na correria, estão chegando, e a gente vai esperando um pouquinho mais para ver se o pessoal entra e ver o que tem de dúvidas, né? Aproveitar se vocês quiserem já ir colocando suas perguntas aí para o Jorge, ele vai nos explicar, enfim, tudo como é que funciona, né, o consórcio de imóveis. Eu tenho certeza que o pessoal lá do canal do Jorge, do César também, lá do Verde Kitnets, é um assunto que tenho certeza que interessa bastante também, porque tem bastante gente que gostaria de construir como investimento, e o canal dele é um canal que estimula muito isso, e eu tenho certeza que, então, o consórcio imobiliário vem como uma alternativa bacana para isso. Jorge, vamos começar falando, então, como é que funciona o consórcio imobiliário? Quem que pode contratar o consórcio imobiliário? Qualquer pessoa? Como é que funciona? Conta para nós do começo. Bom, vamos falar assim, vamos simplificar para todo mundo entender, né? O que é um consórcio? É uma união de pessoas físicas e jurídicas, ou físicas
e jurídicas, ou jurídicas, tanto faz, que contribuem mensalmente com um valor para uma poupança comum. Esse dinheiro dessa poupança comum será para aquisição de bens que serão distribuídos pelo sorteio e pelo lance. Qualquer pessoa está habilitada, qualquer pessoa tem o direito de sonhar. E a gente é uma ponte entre o sonho e a realidade. Bacana isso. Bacana. O que é bacana é que o consórcio é 100% seguro. Por quê? Porque ele é auditado, normatizado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Então, a pessoa pode, de peito aberto, sonhar, planejar, realizar. Muitas pessoas não sabem o que é o lance. O lance é uma espécie de uma entrada, um dinheiro que ele tem guardado, alguma venda de carro, de um terreno, e esse dinheiro ele vai ofertar o lance. Uma coisa importante, que ofertar não significa pagar. Não significa pagar. Ele só pagará na certeza de que sua cota foi contemplada. Sim, a pessoa oferece aquele lance, mas se não foi contemplado, ele não precisa investir aquele dinheiro. Exatamente. Então, o dinheiro fica guardadinho, tendo o seu rendimento, né? Embora hoje o rendimento é muito pequeno, mas pelo menos para ele não perder o seu valor de ganho, fica lá guardadinho. E no momento que ele for avisado que a sua cota foi contemplada, ele tem 48 horas para realizar esse pagamento. Jorge, então, é muito simples. Qual é a principal diferença entre financiamento e consórcio de imóveis? Financiamento imobiliário e consórcio de imóveis. Eu acho que muitas pessoas não sabem. São duas coisas bem distintas. Primeiro, o consórcio tem taxa de administração. Essa taxa administrativa, vamos dar um exemplo num consórcio de 204 meses, que são 17 anos, ou 144 meses, que são 12 anos. Essa taxa é diluída nesses 17 anos. Fica uma taxa muito pequena. Mas aí tem gente assim, mas tu vai pagar taxa? Vai pagar taxa. Porque a administradora tem que receber um valor para administrar este grupo. Tá? Só que você vai ter um pulo do gato aqui. Qual é que é o pulo do gato aqui? Você tendo uma carta contemplada, é dinheiro à vista. E com esse dinheiro à vista, você vai negociar o seu terreno, a sua construção, o seu apartamento, a sua casa, o seu imóvel rural, enfim, qualquer bem imóvel com desconto. Muitas das vezes você consegue matar até totalmente a taxa administrativa. Você imagina, na negociação, você fazer uma aquisição bacana e alavancar todo esse dinheiro de graça. Que normalmente tu não teria esse dinheiro. Sim. Entendeu? Tu começou dizendo... Diga. Eu ia dizer assim, e ao contrário do financiamento. Porque o que é o financiamento? É o juros sobre juros, o famoso juro composto. Então, é uma matemática muito simples. Evidente que o financiamento imobiliário é muito longo, 30, 35, 40 anos. E aí, você pode comprar um imóvel e pagar 2 imóveis, 2 imóveis e meio, 3 imóveis. Exatamente porque o juro sobre juro. Sim. Então, se você fazer uma comparação entre o financiamento e o consórcio, é gritante a diferença. O consórcio, o desembolso é menor, vamos dizer assim. Você compra um imóvel e paga um imóvel. E a taxa administrativa, aquilo que a gente conversou, você pode matar toda ela na hora da aquisição. Porque tu está com dinheiro à vista e todo mundo quer negociar com quem tem dinheiro à vista. Isso é verdade. Jorge, me diz uma coisa assim, quando a pessoa está pensando em construir e tal,
ela não precisa nem ter o terreno ainda, ela pode adquirir o consórcio de imóveis e depois ir atrás do projeto, ir atrás do terreno, ela pode, aquilo, como tu disse no início da live, aquilo funciona como uma poupança, seria isso? Exatamente. O que é um consórcio? É um planejamento financeiro para aquisição de um imóvel sem juros. Então, o consórcio não é para quem queira comprar um imóvel ou construir amanhã. Ele tem que se planejar para daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano. E aí, ele vai conseguir comprar o terreno, fazer a sua construção, né? Conversar com a Jane, pegar o projeto e seguir o caminho. Jorge, e assim, o consórcio pode contemplar 100%, até 100% da construção? Vai depender do consórcio, do valor que eu fizer no consórcio, é isso? Exatamente. Por isso que tem que fazer antes um planejamento para saber o valor do imóvel que quer e quanto mensalmente pode investir. São 2 perguntas importantes. Quanto você quer, qual é o valor do imóvel, pode somar terreno com a construção, e quanto que você quer investir. E aí, de posse desses 2 valores, eu monto um plano e apresento para análise da pessoa. Entendi. E quais são as faixas de valores, Jorge? Assim, vai de 30 mil a 300 mil, por exemplo, vamos supor, a pessoa quer construir uma kitnet, ela quer gastar lá 25 mil, vamos dizer assim, ou 30 mil. Mas existe consórcio, então, para pequenas construções? Ou, por outro lado, a pessoa quer construir uma casa que vai gastar 300 mil entre casa e terreno. Também existe consórcio para isso? O consórcio inicia de 80 mil para cima. 80 mil para cima, né? Porque a gente sempre imagina que vai ter um terreno e depois vai fazer a construção, vai unir os 2. Então, a gente imagina isso, né? E, claro que cada caso é um caso. A gente sempre procura fazer um atendimento personalizado para a pessoa, né? E vai tirando o subsídio da pessoa, que vai nos passando, e a gente vai montando um plano, e digo para você que sempre dá certo. Porque a gente, com todo o tempo que tem de experiência, e sendo representante de uma empresa espetacular, que chama-se Um Consórcio, pertencente ao grupo Coimex. É uma empresa gigante, com pessoas maravilhosas e profissionais. A gente não está no mercado para brincar, a gente está no mercado para ajudar as pessoas a realizar o sonho. Mas, para isso, a pessoa tem que se planejar e a gente ajuda nesse planejamento, para e passo. A gente faz o planejamento, a pessoa se habilita ao consórcio e a gente continua junto. Porque a gente vai, imagina um consórcio de 17 anos. Você literalmente pega na mãozinha da pessoa e vai caminhando com ela. É muito bacana. Que legal, que legal. A Marie está me passando aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo, e uma delas é assim, o que é fundo de reserva? Todo grupo tem um fundo de reserva. O que é? Esse é para cobrir alguma falha, vamos supor assim, de uma pessoa que fique doente, não pague, que tem que fazer, esse fundo de reserva é fundo de emergência. São valores muito pequenos que no final do consórcio sempre vai sobrar e é devolvido na conta do cliente. Ah, interessante, interessante. E aí, esses grupos são de muitas pessoas, Jorge? Bom, a gente tem um grupo de 432 pessoas, que é um grupo bastante reduzido, e o grupo maior nosso é de 990 pessoas. Tá? E aí, por exemplo, se algumas pessoas perdem o emprego, não conseguem pagar as mensalidades e tal, o grupo todo não sofre com isso. Continua, porque é uma empresa sólida, é isso? Exatamente, e por isso que tem o fundo de reserva, o fundo de emergência, né, para esse tipo de coisa. Normalmente, a gente quer que a pessoa se recupere e volte a fazer parte do grupo, mas se por algum motivo não puder, não vai ter problema, né? E essa pessoa vai se habilitar através de um sorteio para não pagantes para receber esse dinheiro de volta ali na frente. E o que seria o sorteio para não pagantes?
São pessoas que, por qualquer motivo, não ficaram no grupo e pagaram 2, 3, 4 parcelas, né? Aí elas vão entrar num grupo de pessoas que não pagam e vai ter um sorteio entre elas para receber esse dinheiro de volta. Ah, entendi. Antigamente não tinha isso. Isso é coisa mais de hoje, né? Mas isso é bacana por quê? Porque o nosso interesse é que a pessoa, depois que arrumar a parte financeira dela, volte a participar e nós com uma pontezinha para realizar o sonho dela. Então a gente continua insistindo com ele. E assim, isso funciona no Brasil todo, né, Jorge? Todos os estados do Brasil. Na realidade, o consórcio é um produto genuinamente brasileiro. Pouca gente sabe disso. Foi pensado por ex-funcionários do Banco do Brasil de Brasília, lá em 1960, e eles se uniram num grupo e começou o consórcio ali. Então, quer dizer, é um produto que já existe há mais de 60 anos, 100% seguro, e que hoje contempla milhares e milhares de famílias, né? Com a sua casa, com o seu carro, enfim. Eu, por exemplo, conhecia consórcio de carro. Consórcio imobiliário eu conhecia há pouco tempo, eu nem sabia que existia. Eu sabia que existia consórcio de carro, de moto e tal, né? Mas o imobiliário eu conhecia há pouco tempo. Mas as pessoas estão me perguntando assim, qual a taxa de administração? Se varia de acordo com cada estado? Não, a parte administrativa, a taxa é para o Brasil todo, né? É para o Brasil todo. Mas depende do grupo que vai entrar. Mas é entre 17% a 25%. Sim. Mas eu sempre falo para a pessoa, a taxa de administração não é importante. Porque você com a carta de crédito na mão, você sabendo negociar, você pode abater a metade da taxa ou toda a taxa. Porque tu vai ter uma carta de crédito que significa dinheiro à vista. Nesses tempos bicudos, quem tem dinheiro é rei. Manda no mercado. Isso é verdade. Eu acredito tanto no produto consórcio, porque isso já vem do meu avô e vem do meu pai, que eu sempre fui um grande incentivador de consórcio e sempre tive várias cartas. Interessante. Você não sabe, mas eu mudei do centro de Florianópolis para Jurerê. Estou morando a 100 metros da praia. Olha que legal. Um mês e meio atrás, eu fui contemplado, e consegui realizar um sonho de 20 anos, exatamente no momento de maior crise do Brasil. Poxa. Não é um contrassenso? Que legal. Então, a gente falando com as pessoas que entendem muito de imóveis, eles nos falam que a tendência, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a tendência é que os imóveis baixem bastante de preço. Sim. Agora, você imagina, Gelli, e o pessoal que nos escuta, lá para 2021, logo aqui na frente, tá? Sim. Quanto negócio, quanta oportunidade vai aparecer. Agora, adianta a oportunidade aparecer e você não está preparada para fazer o negócio? Então, por isso que o consórcio serve como planejamento financeiro para aquisição de um imóvel sem juros. É verdade. Eu tenho dito bastante aqui no canal que o planejamento é tudo, né? Inclusive, assim, até na contratação do projeto, a pessoa que começa a fazer uma obra sem projeto, ela começa a fazer uma obra sem planejamento. Então, os imprevistos surgem todos os dias. E daqui a pouco, como não tem planejamento, se constrói uma parede aqui, mas eu não gostei, acho que ficou apertado, tá? Vamos desmanchar e fazer em outro lugar. Uma porta, uma janela que se abriu, não, mas aqui não dá para abrir, acho que é melhor fechar ou melhor abrir. Então, a gente, sem planejamento, acaba gastando muito mais. Acaba, assim, pensando que vai economizar na contratação de um serviço, e agora estou puxando um pouquinho a brasa para o meu assado aqui, mas eu penso realmente assim, eu acho que quando a gente não se planeja, tudo fica muito mais difícil na vida, né? Agora você estava falando em planejamento, pegando o gancho aí do planejamento, o projeto arquitetônico é o planejamento da obra da gente. A gente pensa tudo que a gente vai querer ter naquela casa, de que forma a gente vai viver, quem a gente vai receber, quantas pessoas vão morar, o que a gente gostaria de ter. E o arquiteto pega todas essas informações e coloca
dentro do projeto, de acordo, sob medida para aquela pessoa, para aquele terreno, para aquele bolso, para aquelas necessidades. Então, eu fico pensando assim que, quando fala a palavra planejamento, para mim faz todo sentido, porque eu trabalho com isso. Então, eu acho que também, além de se planejar em termos de projeto, a pessoa precisa se planejar em termos financeiros também. E muitas vezes fica mais. Tem pessoas que têm facilidade de guardar um dinheiro, separar um dinheiro do seu salário, do seu ganho mensal, separar e guardar lá numa aplicação. Tem outras pessoas que não têm essa facilidade, que não têm essa disciplina, que não conseguem fazer, mas se tiverem uma prestação para pagar, às vezes consegue, é mais fácil, né? E aí que entra ou o financiamento ou o consórcio, enfim, né? Agora que vai pegar o gancho sou eu. Eu sempre falo que o arquiteto é fundamental numa obra. E é muito barato se a pessoa for analisar pelo que ele traz para a pessoa. Dá tudo mastigadinho para a pessoa. É barato, é barato. Então, as pessoas têm que saber valorizar os profissionais, porque lá na frente vai ser muito barato. Porque muitas vezes as pessoas querem pular etapas, e isso acontece em qualquer situação da nossa vida, e as coisas não acontecem. Tem que subir degrau por degrau. É evidente que sempre vai haver exceções, mas a gente tem um problema de educação financeira. Isso é uma coisa notória, né? Então, a gente brinca, mas fala a verdade, principalmente com nossos queridos e estimados clientes, e a gente fala assim, ó, você paga boleto para todo mundo. É boleto aqui, é boleto aqui. Por que que você não paga um boleto para você? Foi exatamente o que você falou agora. Um boleto para sua família. Por que que você não se compromete com você mesmo? Aí eu falo que é o boleto do bem. Esse é o boleto do bem, aquele boleto que você paga para você. E quando você vê, você não está gastando em bobagens, em coisas fúteis, né? E aí você começa a pegar aquele hábito, e olha que o hábito de se planejar, de poupar, é uma coisa impressionante, realmente funciona. E isso acontece, você pode notar, Jane, que tem pessoas que ganham menos, e são mais Consegue organizadas que guardar mais, pessoas. com certeza. Isso, exatamente, né? E aí, vão procurar a Jane, vão fazer o planejamento, a Jane vai explicar. Eu estava vendo um vídeo seu sobre pequenos ambientes, cozinhas pequenas, banheiros pequenos. Eu fiquei admirado, eu falei, olha que coisa fantástica, né? Então, o que que custa a pessoa ir lá, escutar 15 minutinhos, 10 minutinhos, falar com a Jane, fazer um planejamento, faz a primeira parte, faz a segunda parte, né? Para e passo. Mas o brasileiro não, né? E tem exceções. Quer a casa para amanhã, quer o carro para amanhã. Não é assim que funciona. Concorda comigo? É aquela coisa, tudo que é mais planejado é mais palpável de se realizar. Porque às vezes a pessoa, vamos supor, imagina que a sua construção vai custar 50 mil, mas ela colocou na cabeça que ela quer 3 quartos, isso, mais aquele outro, e ela tá indo num caminho para construir uma casa de 100 mil com 50 no bolso, achando que vai gastar 50, né? E aí, quando chega na metade da construção, terminou o dinheiro, as coisas param e aquela construção muitas vezes fica ali se deteriorando, né? Então, eu acho que tudo que é planejado, com certeza, tem muito mais chance de dar certo. Mas eu quero, agora, tu falou esse negócio da gente poder fazer economias, que a gente não tem essa educação financeira. Inclusive, agora nessa pandemia, a gente percebe que a gente não está conseguindo ir nas lojas comprar e tal. A gente percebe como a gente consome coisas que não são necessárias, né? E que a gente consegue viver sem elas e deixa de guardar o dinheiro para fazer outras coisas que talvez sejam mais importantes. Mas, Jorge, eu vou continuar te fazendo as perguntas que as pessoas estão nos fazendo aqui. Deixa eu ver o que a Marie está me perguntando aqui que eu não estou entendendo. Pergunta para colocar na tela.
Tem pergunta para colocar na tela? Isso. Como é que colocar? vai Vocês vão colocar? ver aí, ó. Tá, vai colocar uma pergunta na tela aqui. Ah, entendi. Como funciona a venda ou ou repasse? repasse do consórcio a terceiros. Como é que funciona? Por exemplo, a pessoa começa a fazer o planejamento dela e pagou lá 5, 6, 7 prestações. Aí ela pode vender o consórcio, transferir para uma outra pessoa, que é negócio entre eles, porém, tem que passar pela administradora. Porque a administradora de consórcio, como eu falei, ela é auditada, normatizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Vai pagar uma taxa de transferência, que gira entre 0,5% a 1% do valor da carta. Uhum. Então, existem duas situações. De a pessoa repassar para um terceiro a cota normal e existe repassar a cota contemplada. Muita gente, clientes meus, inclusive, vivem disso. Olha que bacana. Já vai criando um outro negócio. Por quê? Porque ele paga 6, 7 meses, é contemplado, revende de lucro, revende para a pessoa, faz a transferência via a administradora, né? A administradora faz um cadastro dessa pessoa, porque é tudo direitinho, não tem nada pela metade, né? Sim. E aí, essa pessoa que comprou, assume, continua pagando, e o que é engraçado é que essa pessoa que vendeu, em vez dela comprar uma cota, ela vai lá e compra duas. Tá. E quando vê, a pessoa tem 6, 7, 8, 9 cotas e não para mais. Tem uma outra pergunta para colocar na tela. Na tela do YouTube, não está aparecendo no Instagram essa pergunta, está aparecendo lá no YouTube. A gente está fazendo simultaneamente Instagram e YouTube. Está aqui. Ó, o Edson Blau. A atualização monetária do consórcio acompanha a valorização dos imóveis? Normalmente, sim. O que acontece? Com a Selic a 2,5%, 3%, o mercado deu uma balançada. Isso é geral, né? Mas uma coisa é certa. Quem compra terra não erra. Isso aí é desde o tempo do meu avô e do meu pai. Então, por isso que a gente sempre brinca. Pode comprar, porque é um bem concreto. É concreto. E outro, os valores sempre serão atualizados. Por quê? Porque imagina que eu tirei meu imóvel, fui contemplada a minha carta, e você, que ainda não foi contemplada, eu vou continuar pagando para que você também seja contemplada na frente. E aí, todo ano, o teu valor é atualizado para você não poder perder o teu poder de ganho. Entendeu? Então, não perde. Atualiza, e tem vezes que a gente passa um pouquinho ainda. Tá. Vou colocar uma outra perguntinha aí na tela do YouTube. Esse consórcio abrange reformas? Para reformas, existe um outro tipo de consórcio, chamado serviços. Só tem que ver os valores, né? Normalmente, o consórcio de serviços vai até R$30 mil. Pouca gente sabe que existe essa modalidade chamada serviços, que serve para reformas, que serve para cirurgia plástica, que serve para viagens, que serve para um tratamento dentário, para implante, mas Jorge, serve para reformas. Então, o consórcio que não é serviços, o consórcio imobiliário, é só para construção quando a pessoa tem um terreno vazio? Não, ele ou pode para fazer comprar um imóvel? Mas ele pode fazer uma ampliação do imóvel que ele tem. Mas isso não é considerado reforma? Não, daí não. Porque vamos supor que vai aumentar o imóvel. Uma casa, de 100 metros quadrados, e aí a engenharia que entra, né, para saber se ele pode fazer um segundo piso, né, e aumentar de 100 metros quadrados para 220 metros quadrados, ou coisa semelhante, né? Entendi. Ele vai entrar como imóveis.
Então, assim, mas ele tem que ter um aumento de área. Se for só uma reforma por dentro da casa, só para derrubar uma parede, aí é serviços. Serviço, exatamente. Entendi. Tá. E depois da pessoa ser contemplada, vamos supor, foi sorteado ou deu um lance e ganhou pelo lance. Quanto tempo demora para a pessoa receber essa carta para poder guardar lá, para poder usar essa carta para poder comprar o imóvel? Bom, aí vem uma notícia muito bacana que eu fico muito feliz em falar. Eu trabalho em uma empresa tão competente, tão profissional, que dá show nesse tipo de serviço prestado. Uhum. Se a pessoa, o consorciado, apresentar documentação que não é o bicho, tem gente que acha que é muito documento e não é, a gente apresenta a relação para ela, mostrando a documentação em dia, 72 horas ela está liberada. 72 horas? 72 horas. Nossa! E a gente sabe que tem alguns consórcios, principalmente da rede bancária, que pode demorar até 60, 70 dias para que isso aconteça. Mas a gente está aqui para falar bem do nosso consórcio e não mal do outro consórcio. Gostei. É assim, eu também sou partidária dessa filosofia. Exato. Tem lugar para todos, não precisa pisar nos outros para subir. Exatamente. Jorge, tem mais uma pergunta para colocar aí na tela. Desculpa te interromper. Vamos lá. Como comprar uma cota de consórcio em andamento? Bacana, essa pergunta é bacana. Muitas pessoas perguntam, né? Bom, a gente, quando tem vagas nos grupos, a gente tem a obrigação de alertar o nosso futuro cliente que tem uma vaga em andamento. O que ocorre? O consórcio em andamento, quando tem a brecha que a gente fala, é muito bacana a gente conseguir encaixar a pessoa ali. Nem sempre é fácil. Por quê? Porque vai diminuindo o número de concorrentes. Porque vários clientes já foram contemplados ou por sorteio ou por lance, e a concorrência entre as pessoas do grupo é muito menor. Entendeu? Então, a pessoa nos consulta, muitas vezes eu tenho uma cota e ofereço para a pessoa, aí tem que ser rápido e a coisa encaixa. Entendi. É muito bacana, é muito normal e é muito salutar. Ótimo. Jorge, para as pessoas entrarem em contato contigo, as tuas redes sociais, tu estás no Instagram como Jorge Vargas Consórcio. Exatamente. Tá. E tem o telefone, né? Pode dizer? Que é 48 99 852 1344. Né? Certo. E a gente faz questão de fazer sempre bem individualizado, porque tem 1000 nuances diferentes. Sim. Eu gosto de conversar normalmente com o casal, que é bacana a gente trocar uma ideia entre um casal, entre filhos, né? Fazer uma reuniãozinha, evidentemente que normalmente é pelo WhatsApp, né? Ou pelo Zoom. A tecnologia ajuda muito, tu pode conversar com pessoas no Brasil todo, então, e estando aí em Florianópolis. Então, ontem eu fiz uma reunião muito significativa com a Irlanda do Norte, com a Irlanda. Olha, bacana. E a gente está praticamente fechando um consórcio para um casal que está na Irlanda, mas que quer voltar para o Brasil, e quando voltar, através do planejamento financeiro, fazer uma casa pertinho de Florianópolis. Olha que interessante. Bacana. Então, se você está no mundo inteiro, eu vou me exigir um pouco de você, que eu também fiz no mundo inteiro. Que legal, que legal. Parabéns, Jorge, parabéns. Imagina. A gente tem uma outra pergunta. Não, diga, por favor. Tem uma coisa importante que tem muita gente que não sabe. A nossa empresa pode ofertar o lance para a pessoa que não tem o lance. Vou dar Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa queira 200 mil reais. Né? Planejamento para 200 mil reais. Sim. E que seja líquido esses 200 mil.
só que ela não tem o dinheiro para dar o lance, a entrada, né? Aí a gente faz para ela de 260 mil, e essa diferença de 200 a 260, que seria 60 mil, a nossa empresa oferece de lance para a pessoa. E depois... Chama-se lance embutido. Depois ele é abatido, né? Ah, que interessante isso. Isso é para facilitar a pessoa tirar mais cedo do que o planejamento dela, vamos supor, Sim, entendeu? sim. Essa é uma brecha bacana que a gente oferece para o nosso cliente que necessita. Evidente que ele vai ter condições financeiras de pagar um pouquinho mais, né? Sim. Porque a prestação de 200 mil é uma, né? O boleto do bem é uma, e o boleto de 260 é outra. Mas é mais uma opção. A gente sempre vai oferecer várias opções até chegar nas possibilidades da pessoa. Isso. Então, não é tão difícil das coisas. Claro. Quem depois quiser o telefone do Jorge que não tiver anotado, é só entrar em contato com a gente aqui no Reinventando do Seu Jeito, que a gente tem o contato do Jorge que a gente passa, tá? Tem mais uma perguntinha para pôr na tela aí, Jorge, lá no YouTube. Boa noite. Posso comprar uma carta contemplada de outro estado, outra cidade? Sim. A pessoa pode comprar, porque isso aqui é nacional, né? Eu digo que é internacional, porque a gente vende para a Espanha, a gente vende para Portugal, a gente vende para o Reino Unido, a gente vende principalmente para os Estados Unidos, tem brasileiro na Flórida inteira, é Miami, é Fort Lauderdale, é Boca Raton, é Key West, é Fort Mas as pessoas compram de lá para investir aqui, né, Jorge? E pode investir lá também. Ah, é? Não sabia. Pouca gente sabe disso. Pode. A pessoa tem que ter, primeiro vamos responder esse cliente aqui para não perder o raciocínio, né? Pode comprar cotas de qualquer cidade, de qualquer estado, porque isso aqui é nível Brasil. Então não tem problema nenhum, né? A gente vende todo o Brasil. Sim. Então é muito rápido, né? Tu está em Floripa, vender para Manaus, né? Vender para Rondônia. Então, para responder essa pergunta, pode fazer a transferência para qualquer cidade, qualquer estado, não importa onde a pessoa esteja. Tá ótimo. Vamos colocar mais uma perguntinha aí na tela. Tá. Do Alexandre Teres. Como fugir de operadores de consórcio mal intencionados? Existe um cadastro de operadores legalizados? Bom, boa pergunta também. Como eu falei, primeira coisa, tem que procurar uma administradora de consórcio, né, que é associado à ABAC. O que é a ABAC? Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Então, esse é o primeiro passo. Se ele achar lá que é associado à ABAC, é porque a administradora é boa. Se a administradora é boa, o consultor também é bom. Senão ele não estaria trabalhando lá. E como é feito um pré-cadastro? Eu, por exemplo, eu faço o pré-cadastro do meu cliente. Né? E depois, a um consórcio, que é a minha empresa, ela conclui esse cadastro. Mas veja como é rápido, como é objetivo, Jane, e as pessoas que nos escutam e nos assistem, que tu faz em 48 horas todo o processo. Nossa! E depois que ele investiu o boleto do bem, subsequentemente ele já vai participar da primeira assembleia pelo sorteio já. Então, é muito rápido, é muito objetivo. E, entendeu? Claro que sempre vai haver, como há em qualquer profissionais do Brasil, alguém que queira fazer alguma coisa errada. Sim. Mas parte do nosso cliente, a gente fala, a fazer aquele estudozinho ali de quem que é a administradora. Se está associada à ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Não tem erro. Simples. Tá certo. Eu tenho uma outra perguntinha aqui, Jorge, assim, ó. Como usar o consórcio para construir kitnets para locação? Vamos pensar em 100 mil. Espera um pouquinho que a Marie disse que estamos com problema aqui. Tá me ouvindo bem, Jorge? Perfeito. Então, como usar o consórcio para construir kitnets para locação? Vamos pensar em 100 mil para 3 kitnets, por exemplo. Ok. Pouca gente sabe também, mas eu estou entrando nesse ramo também.
Ah, é? Eu tenho uma ideia de lá para 2021, 2022, Uhum, também partir para fazer uma renda passiva. uhum, A renda passiva é sim. você receber o dinheiro sem Uhum, ter que estar trabalhando em cima uhum, do negócio uhum. montado, né? Sim, Então, o que sim. acontece? Você dá aula de kitnets, você dá aula de imóveis compactos. Uhum, Então, imagino que um imóvel de 20 metros, né, te uhum. dê um retorno financeiro muito maior do que um de 50 metros. Sim, sim. Eu estava conversando sobre isso com o César do Viver de Kitnets. Exatamente. Isso, A isso. diferença do que vai gastar mais para fazer um imóvel maior não compensa aquilo que tu vai tirar mais no aluguel. Então, Exatamente. o maior custo-benefício seria construir imóvel pequeno para alugar por um valor menor, daí tu vai ter mais gente querendo alugar e por um investimento menor que foi feito, né? Exatamente. Um imóvel de 20 metros quadrados. Uhum, Vou falar em Florianópolis, que é onde eu conheço uhum, bem o mercado. Você vai tirar de aluguel entre 1.000 e 1.300 reais. uhum. E você vai Depende gastar do lugar, depende do lugar. 35 mil reais para fazer, 30 mil reais, né? Uhum, Então, é um retorno que não tem nada que dê. uhum, Porque hoje, com a ciranda financeira terminada, em princípio a ciranda uhum, financeira acabou, hoje tem que uhum, ser para coisa concreta, né? uhum, Renda passiva e partir para kitnets é um tremendo do negócio, né? uhum. Bom, esse cliente nos perguntou de 100 mil reais. Bom, Ele em está imaginando princípio, que com 100 mil ele vai fazer 3 kitnets, eu acho que até é possível mesmo. E isso, aí, como é que funcionaria esse consórcio para ele? ok. Ele já deve ter um terreno. Imagina que Então, ele tenha. Vamos imaginar que ele tem um terreno. isso, ele tem um terreno. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um planejamento. Então, Uhum, ele quer 100 mil reais. Tem uma uhum, coisa importante aí que eu vou mencionar agora também. Na carta de imóvel, uhum, por lei, 10% do valor da carta serve para fazer toda a documentação do imóvel. uhum. É Que não é muito barato. bacana, então, é uma Documentação coisa não é cara, barata. né? Exatamente. E outra coisa importante, que ele pode usar o FGTS no consórcio. Ah, Tem interessante. gente que acha que não pode. Pode Uhum, sim, pode usar o uhum, FGTS no consórcio, uhum, tanto para lance quanto para abater as parcelas. uhum, Então, isso aí é muito importante, que ele sabe que ele pode contar com uhum, esse item, né? uhum, Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar o planejamento em cima de 100 mil reais. uhum, E no momento que ele pagou, que ele investiu o boleto do bem de novo, uhum, ele vai começar no próximo mês já, a participar do sorteio ou por lance. E quando ele for contemplado nessa carta de 100 mil reais, essa uhum, carta vai ser liberada uhum, diretamente para o engenheiro, ou para o uhum, construtor, ou para o mestre de obras, pagar uhum, direto a ele. E aí uhum, é por etapa, né? E uhum. aí você dá um banho, porque você sabe muito mais do que eu, É. né? Aqueles Uhum. passos ali. Mas, Sim. enfim, é muito objetivo e muito rápido esse tipo de contemplação para fazer. Uhum, Vai receber o dinheiro para fazer as kitnet deles muito uhum. rápido, a Sim. deles que apresenta documentação. Por exemplo, o imóvel, o terreno, ele tem que ter uma escritura pública, ele tem Uhum, que ser certinho, né? Não uhum, pode ser um terreno de posse. Não uhum. pode. Por quê? Porque Sim, dele não vai servir de garantia para nada, tá certo? sim. E aí, assim, para a pessoa poder saber qual é a faixa de consórcio que ela precisa adquirir. Vamos supor, ela quer fazer uma casa, mas quanto que eu preciso, se eu preciso adquirir um consórcio de 100 mil, ou de 150 mil, ou de 120 mil, aí entra o trabalho da gente, porque do arquiteto. Porque aí a pessoa vai dizer o que quer, né? Eu preciso de uma casa de 2 quartos, de 3 quartos, eu preciso que tenha uma suíte, 2, 3 suítes. Aí a gente vai dizer, né, qual é a área que aquela casa vai precisar ter para ter todos aqueles cômodos que a pessoa quer. E a gente vai fazer uma estimativa, que normalmente se faz através do CUB, que é o custo unitário básico da construção de cada estado.
esse custo unitário básico, ele varia de um mês para o outro e de um estado para o outro, mas é uma base de preço para a gente ter uma ideia de quanto a pessoa gastaria para fazer aquela construção. Digamos, quero uma casa lá de 3 quartos, sendo um suíte e tal. É possível fazer com 100 metros quadrados, é possível fazer com 200. Vai depender do que a pessoa espera, né? Eu quero uma sala super espaçosa, quero um espaço gourmet, quero não sei o quê. Ela não vai conseguir fazer com 80 metros quadrados, por exemplo, né? Mas aí eu tenho como dar esse subsídio, tenho como dizer quanto que ela vai precisar em termos de metros quadrados para fazer aquela casa e mais ou menos quanto que vai custar aquela casa. E aí ela pode procurar o Jorge e o Jorge vai dizer quanto que vai ser a prestação para ela adquirir aquele montante, né? Se uma prestação para um consórcio de 100 mil é uma, para um consórcio de 200 mil, evidentemente, é outra. E aí, né, Jorge, acho que entra essa compatibilização da renda também, para ver se a pessoa tem capacidade para absorver aquela prestação, enfim, essas coisas aí, é no cadastro que tu vê isso aí, quanto que a pessoa pode adquirir, vamos dizer assim. É isso? É por isso que um profissional complementa o outro profissional. Então, quando as pessoas me procuram, eu falo, você já fez uma consulta com o arquiteto, com o engenheiro? Sim. Por quê? Porque o sonho começa a ser planejado desde o início. Para você. Coisas começam do início. Exato, exatamente, né? Então, o que acontece? Para a pessoa iniciar depois que falou com você, que tirou todas as dúvidas, que sabe o montante, começa a conversar com a gente vai montar um plano baseado primeiro no sonho dele, mas depois na realidade dele. Muitas vezes, a pessoa assim, às vezes não é a mesma. A tua realidade não seria essa, mas eu vou te dar uma sugestão. Qual é a sugestão? Tu gostaria de construir um imóvel de 200 mil. Sim. Vamos fazer o início de um planejamento para você de 150 mil. E daqui 4 meses, 6 meses, você pode aumentar para 200 mil. Exatamente. Porque o teu bolso vai se adequar a esse valor. Então, é bom que tu pode começar o planejamento com um valor bem menor do que você sonha, e depois você aumentando de acordo com a necessidade e com o seu bolso, né? Com certeza. Então, não é tão difícil. É verdade. Tem clientes que me perguntam assim, Jorge, eu tô com problema de restrição. Essa pergunta é importante. Então, o que acontece? Eu falo assim, a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia, porque eu posso abrir uma exceção para você, de você iniciar o teu sonho, e durante esse processo da caminhada, você vai legalizar, você vai organizar a tua vida financeira, vai tirar a restrição, porque na hora da carta de crédito ser liberada, você está bonitinho. E é bacana porque tu ajuda a pessoa com a experiência, né? E com a educação financeira, e Jane, sempre dá certo. Que coisa boa, que notícia boa. A satisfação que você tem em pegar na mãozinha dele, levar, vai subir a escadinha dele e no final a coisa dá certo. É muito bacana, faz um bem para você danado. Eu sei porque eu, quando recebo as fotos das casas construídas, principalmente aquelas das pessoas também que têm menos condições financeiras, tal, que consegue fazer aquilo bem aos pouquinhos, e aí consegue fazer uma parte da casa, se muda ali para dentro para fugir do aluguel, e depois vai aumentando e me manda essas fotos, para mim é uma satisfação enorme, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu faço projetos à distância para o Brasil todo. Inclusive, por incrível que pareça, aqui para o meu estado, é o que eu menos faço. Eu faço para muitos lugares do Brasil. São Paulo, claro que é aquele estado que é o mais populoso, onde as coisas acontecem mais, então a gente tem um monte de clientes em São Paulo, no Nordeste, no Norte, enfim. E a gente faz os projetos à distância e os orçamentos a gente fornece gratuitamente para as pessoas que nos procuram. Então, assim, é uma satisfação enorme poder ver que a pessoa acreditou que um planejamento era importante,
resolveu investir 1, 2, 3% de tudo que ia gastar na sua obra num projeto arquitetônico e consegue fazer de uma maneira planejada, né? Não tenho dinheiro para fazer tudo, faço um pedacinho, me mudo para dentro daquele pedacinho, mas eu tenho um norte, eu tenho um projeto para seguir, para me planejar, para ir fazendo aos poucos, e não fica aqueles puxadinhos para lá e para cá, né? A pessoa já tem a noção de como vai ficar quando estiver pronto, e ela vai fazendo aos pouquinhos, devagarinho. É bem por aí mesmo. Então, aí o profissional fica feliz, porque ele sabe que está encaminhando o cliente para coisas boas, e o cliente sente que o profissional é competente, comprometido com a causa dele, não é assim que funciona? É verdade, é verdade. Vou te dar um exemplo. Eu estava numa live com o cara dos leilões. Chama-se Larry Granville, aí de Porto Alegre. Ele é um professor espetacular, ele é uma figura nacional, né? O cara dos leilões. Eu estou aprendendo sobre isso, tu está sempre querendo aprender. E aí a gente fez um comentário, eu falei em você para ele, e ele falou assim, é admirável os vídeos que ela faz. Que legal. Fiquei muito orgulhoso. Então, que legal. É para ver, né, que o trabalho de uma profissional competente que nem você, de toda a tua equipe, está sendo elogiada, está sendo vista fora do Brasil, mas também do teu ladinho aí, ó. É verdade. Isso deixa a gente muito feliz. O pessoal está até gostando, acho que, da live, da iniciativa aqui. A gente está colocando ali na tela do YouTube alguns comentários positivos. E a ideia justamente é essa, é favorecer e, assim, facilitar a vida das pessoas com o conhecimento que a gente tem, né? Tanto meu quanto dos meus convidados. E o Jorge é o cara que sabe tudo de consórcio, porque tem uma longa experiência aí. Porque é uma obrigação, né, Jane? É uma obrigação da gente compartilhar nossos conhecimentos com as pessoas, porque o que mais funciona é a pessoa perceber que você é de coração bom e você quer ajudar. Porque simplesmente vender por vender não é o nosso negócio, não é a nossa missão. Então, é verdade. E as pessoas se atraem, né? Os semelhantes aqui, ó, viu? Eu penso assim, tu também, a gente acaba se atraindo. Jorge, bacana, né? Eu tô adorando conversar contigo. Acho que a gente até, se as pessoas quiserem deixar aí nos comentários para a gente fazer uma nova live com outras dúvidas, a gente até pode fazer. Não sei se tu te dispõe também, Jorge. Então, tá certo. Muito prazer. Não existe dia, não existe hora, não existe local. Eu estarei sempre pronto. Viu? Ó, pessoal. Para auxiliar, porque é uma missão que a gente tem. Né? Eu estou com 66 anos, mas a energia fantástica para fazer as coisas acontecerem, porque eu tenho obrigação de compartilhar a minha felicidade, né? E a minha expertise em negócios, consórcios, né? Para todos, de uma maneira assim muito carinhosa, muito bacana, com muito coração, pode ter certeza. Que legal, que legal. Jorge, eu te agradeço muitíssimo a presença. A gente vai agora finalizar, então, essa live. Quero que tu deixe de novo as tuas redes sociais aqui. Jorge Vargas Consórcio. Jorge Vargas Consórcios. Sabe que eu não sou um cara das redes sociais, né? Mas no Instagram tu sabe. Eu estou no Instagram, né? Devagarzinho, pedindo ajuda para a filha, pedindo ajuda para a empresa, né? E a empresa nos acolheu de uma maneira bacana nessa parte de digital, né? Uma coisa de comentar aqui, que a Consórcio foi a primeira empresa da América Latina a estar totalmente digitalizada. Então, quando chegou esse momento que ninguém esperava, a nossa empresa estava pronta e a gente fez uma festa. A gente continua digital, né? E continua atendendo o mundo inteiro sem ter que aprender nada mais. Mas eu, por exemplo, tive que readaptar algumas coisas para estar no Facebook, para estar no Instagram, né? Mas eu prefiro que a pessoa entre no WhatsApp e venha
falar comigo, né, através do Tá 48 99 852 1344. Tá, ok. E se alguém não anotou, me pergunta, que a gente aqui no canal fornece de novo o telefone do Jorge. Te agradeço imensamente a presença e todas as informações úteis que deu para o pessoal que acompanha o meu canal e o meu Instagram. Me despeço aqui de todos também e espero que vocês deixem aí os comentários, as dúvidas, as perguntas que a gente manda depois para o Jorge e ele responde. Todas, com muito carinho. Muito obrigado, Tá certo. Jane. Obrigado, equipe. Muito obrigado a todo o pessoal que tiveram o seu tempo para nos ouvir. Um beijo no coração. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, querida.